Meus irmãos, nós hoje vamos observar o que significa a secularização da igreja e se ela realmente está acontecendo. O que nós temos por secularização da igreja? Como é que a gente define isso? É aquele processo pela qual a igreja cristã, especialmente a igreja chamada evangélica, vai gradualmente adotando valores deste mundo, práticas e prioridades da visão do mundo sendo influenciada diretamente pelo pensamento secular. E isso vai fazendo com que a gente se molde a característica desse mundo ao invés de influenciá-lo. O que Jesus disse que nós éramos deste mundo? Sal da terra e luz do mundo. Nós é que somos a influência desse mundo. Nós não podemos ser guiados pela influência deste mundo, ao contrário. Nós temos que propor, nós somos uma igreja, corpo de Cristo, que tem que propor a reflexão do mundo. Que tem que estar na vanguarda daquilo que o mundo tem que pensar. E o que é que nós vemos hoje? A perda completa da percepção do sagrado. A perda completa de como nós deixamos de viver diante da face de Deus. Parece que Deus não está vendo nossa maneira de agir e de viver. A gente está perdendo a percepção que nós vivemos neste mundo na perspectiva de que o Senhor está presente nele e que Ele está vendo como a gente se comporta e que quer nosso comportamento moldado pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Por que eu estou preocupado com isso? Porque eu faço as minhas análises e olho. E o que é que eu vejo? Primeiro, a gente vê algumas provas de que a igreja está se secularizando. Primeiro, a adoção de uma mensagem antropocêntrica. Uma adoção de uma mensagem centrada nos homens, os púlpitos das igrejas. Só é você acompanhar, não preciso... Hoje a gente está em todo lugar ao mesmo tempo. Só acompanhar as redes sociais, a gente vê pregação do Japão, não é? Até o outro lado do mundo. Nós vemos pregações e púlpitos de todo lugar do mundo. O que é que eu vejo saindo desses púlpitos? Mensagem antropocêntrica, motivacional, um coach espiritual, promessa de sucesso pessoal. Ou estou vendo muito? Ao invés de uma pregação expositiva centrada na glória de Deus, no arrependimento do homem, na cruz de Cristo, mostrando o caminho de salvação. O que é que a gente vê hoje? Stand-ups em púlpitos. Pessoas com capacidade de manipulação e técnica de auditório. E as multidões estão seguindo. E a igreja, por ela não querer ser pequena, porque ela quer ser uma mega church, ela começa a imitar esses modelos porque também quer chegar muito longe com esses tipos de expediente. Meus irmãos, nunca estarei. E eu peço ao meu Deus que eu nunca esteja preocupado com o tamanho da minha igreja, com o tamanho da nossa igreja. Se ela tiver que ser de 50 pessoas, ela será. Se ela tiver que ser de 1000, ela será. Não importa para mim. O que importa é se a gente está fazendo a coisa certa aqui dentro. Se o púlpito manda a mensagem cristã e bíblica. Aí eu olho para a igreja, o que é que eu vejo? Uma substituição da teologia bíblica para o entretenimento. Cultos transformados em show, caprichado sonoplastia, caprichado a iluminação, uma técnica impressionante. Amém, a gente é contra essas coisas? Não, a gente quer melhorar o nosso espaço, a gente quer uma sonoplastia boa, a gente quer música de qualidade, a gente quer coisa de excelência. Ok, não há problema contra isso. Mas qual é o objetivo? Qual é a motivação? Chegar aonde? Esse é o problema. Uma substituição da teologia bíblica com música de performances, pastores como celebridade e a ausência de reverência. A ausência de reverência. Isso atrai multidões, mas muitas e muitas vezes sem conversão genuína. Jesus disse: aos verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai está procurando. E o que é que eu vejo? Uma substituição de uma teologia sólida por entretenimento. Se a igreja não entreter, ela não é igreja boa. Agora estão usando a seguinte
a seguinte nomenclatura. Antigamente, a gente saía dos cultos, minha filha vinha dizendo que eu sou mais velho que a igreja que ela nasceu, e eu estou começando a ficar preocupado com isso, cabelo muito branco mesmo. E ela disse, pai, a nossa igreja lá onde o senhor pastoreou 15 anos é mais nova que o senhor está velho. Ele disse hoje de manhã isso. Então, eu já tenho um certo tempo de caminhada na igreja e a gente saía dos cultos com uma profunda confusão mental sobre convicção de pecado. Eu fui muitas vezes para cá chorando. Porque meus pastores pregavam as escrituras e quando eles expunham as escrituras eu via o meu pecado. Como é que a igreja sai hoje para casa? Rapaz, tivemos uma experiência. Hoje a nomenclatura é uma experiência extraordinária hoje. Uma experiência, ela sai com experiência. Eu não estou entendendo mais nada. Todo mundo que se encontrou com Jesus enquanto ele esteve encarnado, saiu ou perturbado pelos seus pecados, ou pedindo perdão pelos seus pecados, e saiu diferente da presença de Jesus. Sempre foi assim, gente. E como é que a gente sai hoje? Muita gente sai feliz porque teve uma experiência legal. O som estava extraordinário, a iluminação perfeita, ou coisa, ou glória. E o que eu vejo mais? Terceiro, relativização da moral cristã para se ajustar, da moral cristã para se ajustar à cultura. Igrejas que deixam de pregar contra o pecado sexual, o aborto, o materialismo, com receio de perderem, de serem intolerantes e serem não inclusivas. Igreja com medo de não ser inclusiva, de não ser... pastor, mas a mensagem é muito dura. Aí fica muito intolerante. Ei, o maior processo de inclusão numa vida de verdade, de uma vida de abundância, é quando você expõe o evangelho, a pessoa encara o seu pecado, se arrepende, transforma a sua vida, você está incluindo elas na verdadeira vida. Se a gente tiver que ser rotulado de não inclusivos ou intolerantes para salvar almas, que assim seja. Que assim seja. Do que sermos inclusivos, tolerantes e mandar essas almas para o inferno. Qual o melhor? Vos pergunto, qual o melhor? Então, cuidado com isso. A gente às vezes fica fazendo comparações, mas não vai mais profundo. Qual os púlpitos que estão tratando pecado? Pastores sobem em cima de púlpitos com o seu casamento em adultério, ele adulterando com outras pessoas. O pessoal do Ministério do Louvor acabam de louvar e de noite eles saem para motel. E eles estão aqui nos púlpitos, eles estão aqui nos altares. Eles estão aqui adorando, dizendo que está adorando. Pessoal de serviço, muitas e muitas vezes, servem para cumprir o calendário ou porque estão recebendo alguma coisa da igreja para mantê-los onde eles estão, no estado que eles estão, ou no status imigratório que eles estão. O que é isso? Se não a relativização moral? Roubo não é mais chamado de roubo, adultério não é mais adultério, aborto, pessoas crentes defendendo aborto. Onde isso vai parar? E depois a gente que somos intolerantes. Quem é intolerante à vida é quem defende aborto. Quem é não inclusivo é quem defende aborto. Quarto, negligência da disciplina eclesiástica. Membros vivendo abertamente em pecado, sem nenhuma correção pastoral, porque os líderes não querem perder o dízimo dessas pessoas, não querem perder o dinheiro dessas pessoas. Um pouco de fermento, o apóstolo Paulo disse, levera toda a massa. E a gente fica negociando com isso, meus irmãos. E a última coisa que eu também percebo que coopera com a secularização, a busca por relevância cultural a custo da fidelidade bíblica. Não, a igreja tem que ser relevante, pastor. Tampa tem que saber que esperança Tampa existe. Senão a gente tá perdendo tempo. Calma lá. Se eu tiver que ser relevante, se nós estivermos aqui como Esperança Tampa, sermos relevantes, para sermos relevantes, temos que negligenciar a doutrina bíblica, nós não seremos relevantes. Temos que negligenciar a verdade do Senhor,
porque a gente quer ser bem visto pela sociedade, nós não vamos ser. Não podemos ser. O que nós precisamos ser é fiel ao Senhor. Igrejas se ataviando ou se alinhando a movimentos políticos, sociais, ideológicos, tanto de esquerda como de direita, diluindo a identidade profética e tornando-se refém de agendas humanas. É isso que a gente vê nos nossos dias. Igrejas se alinhando politicamente lado A, lado B, quando elas deviam ter o único lado, que é o compromisso com a verdade. E só. Paulo nos apresenta, meus irmãos, no texto de hoje, o caminho que a gente deve seguir para lutar contra a secularização. A gente não pode parecer com o mundo, nós somos igreja de Deus. A gente não precisa ser aplaudido pelo mundo. Se o mundo nos odeia, Jesus Cristo disse, e João, nas suas cartas, disse que esse é o caminho mais natural. Que o mundo não nos abrace por causa daquilo que a gente crê. Porque eles serão confrontados com a nossa mensagem. Estaremos dizendo a eles que eles precisam de correção, como nós precisamos também. E essa mensagem não é bem-vinda, não é benquista. Então pare de querer agradar o mundo. Nós, como igreja, não precisamos agradá-lo. Nós precisamos fazer o papel pelo qual nós estamos aqui ainda. Porque nós sabemos para onde estamos indo. Nosso lugar não é aqui. Nossa mansão celestial está sendo preparada pelo Senhor, nosso Deus. E Ele irá cumprir o que Ele disse, nos levando para ser um povo com Ele nos novos céus e na nova terra. Quando é que a gente perdeu isso de vista? Quando é que a igreja nos nossos dias perdeu isso de vista? Ela quer ser mega church, ela quer ter o nome dele falado em todos os lugares do mundo. Que se fale de nós somente se for exaltar a nossa fidelidade ao Senhor. Mas se for para falar de nós porque a gente se moldou à cultura e à secularização, que não fale da gente. Nosso compromisso verdadeiro é com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, nessa passagem, mostra um antídoto contra a secularização. Veja só, Romanos capítulo 12, voltando agora para o texto, do verso 1 e 2. Nós já lemos o texto, não vou repeti-lo, mas eu queria apenas mostrar para você o contexto dessa passagem. Apóstolo Paulo, num movimento magistral teológico, ele escreve Romanos de verso capítulo 1 até o capítulo 11. Uma carta teológica profundíssima, que é Romanos. Aí ele vai fazer agora a transição para o aspecto prático de toda a teologia que ele construiu no 11º capítulo. E como é que ele faz isso? Justamente nos 2 primeiros versos. Depois, a partir do verso 3, ele vai trazer agora a prática. Mas ali está uma transição entre o aspecto teórico e prático da carta aos Romanos. São esses 2 versos. Então, esses 2 versos é central no pensamento do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo o seguinte: não basta apenas eu ter toda a teologia do mundo, mas eu tenho que apresentar meu corpo como sacrifício vivo de culto racional a Deus. Não é só minha mente, mas é o que eu faço. É assim que Paulo começa a transicionar nessa estrutura de Romanos. Vamos lá, então. Então, o que primeiro o apóstolo Paulo defende para a gente vencer essa secularização? Onde é que Paulo mostra que ele está preocupado com a secularização? Na primeira frase do verso 2. E não vos conformeis com este século, com este mundo. Apóstolo Paulo está preocupado que a igreja não seja parecida com o mundo. Apóstolo Paulo tem a mesma preocupação dos nossos dias, que eu acabei de mostrar para vocês. Todos esses aspectos que eu mostrei aqui, tem que deixar a gente preocupado para onde a gente está andando. O apóstolo Paulo tem essa preocupação. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz para a gente, como é que a gente vence essa secularização? Ofereça o seu corpo em sacrifício vivo. Esse é o primeiro ponto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Paulo começa com um apelo pastoral motivado pelas misericórdias de Deus e a graça salvadora do Senhor revelada nos capítulos anteriores, para que o nosso corpo aqui represente a vida, mostre vida e não apenas rações religiosas, mas vida de fato em Cristo. O que Paulo está chamando a gente não é para uma religiosidade. A gente vem aqui, bate nosso cartãozinho de domingo e a gente é abençoado. E Deus vai dar o trabalho da semana para a gente suprir as nossas necessidades. Isso é barganha. Isso é religiosidade. A gente vem aqui para, como corpo, adorar o Senhor como corpo de Cristo e depois a gente sair para viver aquilo que nós aprendemos aqui. Não há uma ruptura entre o domingo e a semana. Há um fortalecimento no domingo para que a semana eu continue apresentando meu corpo vivo e agradável a Deus. Por isso que a gente insiste tanto com o domingo. Não falte, venha. Para que você aqui seja alimentado no corpo, fortalecido no corpo, para que você continue vivendo no corpo de forma santificada o restante da semana. O corpo aqui, que Paulo está dizendo, é o nosso corpo físico, que demonstra a nossa santidade. O sacrifício vivo implica em um viver constante de consagração, constante lutando contra a carnalidade que ainda domina em nós, contra a cultura secular. Por isso que o apóstolo Paulo diz, apresente o corpo de vocês como sacrifício. É sacrificante viver nesse mundo, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor diz, vai por aqui, e o restante do mundo inteiro, e agora com um megafone na boca. Sabe qual é o megafone do mundo? A internet, as redes sociais. Um megafone dizendo, não vão por aí. E a Bíblia dizendo, vá por aqui, e todo o restante do mundo mandando você em outra direção. É um sacrifício vivo que nós temos que fazer para continuar vivendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Por isso que Jesus disse o quê? Quem quiser seguir a mim, comece fazendo a pior de todas as coisas. Sabe qual é agora a nossa maior luta? Negue-se a si mesmo. Esse é o maior desafio que você tem na vida, negar você mesmo. Negar você mesmo. Negar a si mesmo é o pior desafio da sua vida. E Jesus disse assim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é isso a não ser vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Jesus já tinha dito de outra maneira o que Paulo agora reforça. Paulo está dizendo, caminhe no processo de santidade. Viva a sua vida de forma santa e agradável. E isso é por sacrifício. Isso é sacrificante. Isso não é simples de fazer. Ninguém está dizendo que é. Mas qual é a aplicação prática desse primeiro ponto? Então, o que a gente precisa fazer? Avaliar nossas práticas diárias. Como é que é a nossa ética no trabalho? Quais são os nossos lazeres? Como é que anda a nossa relação na área da sexualidade? Os nossos relacionamentos refletem verdadeiramente a nossa comunhão com Deus diante deste mundo? Como é que é o meu corpo? Qual a mensagem que o meu corpo transmite? Quando eu falo corpo, a minha atitude, minha ação, transmite para aqueles que estão perto de mim. Como é que minha linguagem, meu linguajar, é o linguajar de quem foi modificado, santificado, ou a gente usa a linguagem chula, desprovida de cuidado, de santidade, ao abrir a nossa boca, ao invés de abençoar, a gente amaldiçoa aqueles que estão perto de nós. Como é a nossa fala? Como nós nos vestimos? Como é que é a nossa relação com sexualidade? E ei, eu não estou falando nada de usos e costumes, eu estou dizendo que tudo que a gente faz nessa vida tem que refletir o Senhor. Tem que refletir que nós somos povo dele e que nós não estamos de acordo com este mundo. Então, nós precisamos refletir sobre essas questões e ver qual a mensagem que nós estamos dando para esse mundo que caminha célere para a secularização, para o distanciamento de Deus. Cada vez mais está aí a Europa, que é considerada hoje pós-cristã, para mostrar isso. E aí, só é a Europa que é pós-cristã? Eu me pergunto.
Não sei. Talvez os Estados Unidos também já esteja vivendo muito disso. Muito disso. Segundo aspecto do texto, é aquela primeira frase célebre do apóstolo Paulo, que eu gosto muito, é muito desafiador a mim. Não vos conformeis com este século. Veja, está no verso 2. A ideia de conformar vem de uma palavra grega, que eu não vou chamar esse palavrão daqui de vocês, é uma palavra grande, palavrão no sentido de palavra grande, mas que a ideia lá no original é o seguinte, que é uma forma que vem sobre nossa vida e nos encaixa e nos molda. Esse não se conformar aqui, não deixe que o mundo ponha forma em você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se submeta como massa de modelar na mão deste mundo e reproduza o que ele quer. Não seja assim. Por isso que, lembrando de um grande amigo, que ele gostava muito desse verso, ele dizia, eis aqui o princípio revolucionário da nossa fé. Nós, como fé cristã, somos revolucionários. Em que sentido? De nunca levantar-se e deixar, sempre se levantar e não deixar se moldar pelas coisas deste mundo. Isso é revolucionário. Isso é revolução. Isso é declarar guerra contra o sistema. Diz assim, vocês não vão me moldar nunca. Eu vou sempre preferir a forma de Deus do que a forma do mundo. Sempre. Então não deixe que as pessoas, o mundo, a internet molde o que você tem que ser. O século presente é dominado pelo relativismo, pelo hedonismo, pelo materialismo. Relativismo, não tem verdade certa? Não, você diz, tem. A verdade do Senhor. O hedonismo, não, só faça aquilo que te dá prazer, meu filho. Essa não é a mensagem do mundo. Só faça o que te dá prazer. Não faça coisa, tire da sua vida todo aquele peso. Pessoas tóxicas, agora é o novo modelo, né? Pessoas tóxicas jogue fora. Como a queridona e o queridão não fosse nem tóxico, né? Então, jogue fora, se afaste desse tipo de gente que bota você para baixo. Quais são essas pessoas? O que diz a verdade na tua cara e que tu não queres ouvir? Elas são tóxicas por causa disso? Porque ela tem coragem de dizer a você o que você não quer ouvir? Ou elas são as verdadeiras pessoas que te amam? Cuidado quando você quiser afastar as pessoas que você está considerando tóxicas, serem aquelas que mais te amam. Cuidado com isso. Então, eu digo não, porque a gente é grande. A gente deve ser grande em Cristo Jesus para dizer não ao hedonismo, porque muitas das vezes a gente não é criança que só quer fazer o que quer, não. A gente já é adulto, tem que fazer aquilo que precisa. Tem que fazer aquilo que é necessário. E a gente deixa que o mundo nos conforme para a gente só fazer aquilo que nos dá prazer. E o materialismo, né? A cultura do consumismo invadindo nossas igrejas, a gente tem que ter, cada vez mais conseguir desenvolver. Isso atinge nossas igrejas, atinge os púlpitos, os crentes viram consumista e a perda do senso do sagrado. É impressionante como parece que não existe Deus quando a gente está vivendo. O que é essa perda da percepção do sagrado, pastor? É quando você vive, acorda, vai dormir, como Deus não estivesse olhando a sua vida. Quando você não tivesse o senso da presença dele. Isso é a perda da percepção do sagrado. Ei, nós estamos diante do corondel. Nós estamos diante de Deus. Você tem que se lembrar disso. Quando você estiver fazendo alguma coisa, mesmo lá no teu quarto, que ninguém está vendo, lembre-se, Deus está aqui. Deus está aqui. E a gente perde essa percepção do sagrado. Incrível isso. Então, quais aplicações práticas para esse ponto? Examine as suas influências. Quem você está se deixando, por quem você está se deixando se influenciar? Quem é que forma os seus valores? As escrituras sagradas? Ou a Netflix? Ou os outros streamings? As escrituras ou o TikTok? As escrituras e a oração é quem diz o que você deve vestir, comer ou beber? Ou as redes sociais? Os influencers? Você veste por quem? Você come o quê?
Por quê? Já parou para pensar nisso? Por que eu quero aquele determinado tênis? Por que eu quero aquele determinado relógio? Aquela roupa? Por quê? A gente não faz essa pergunta, muitas vezes, e a gente vai levando. Não, achei legal, aquele cara ficou bonito com aquilo ali. Eu vou querer um daquele também. Mas por que você tem que ter um daquele? Por quê? Qual o motivo? Para ser igual o cara? O Bauman tem um livro extraordinário, Sociedade Líquida. Eu aconselho todo mundo a ler. Minha percepção sobre a sociedade começou a mudar, além das escrituras, óbvio por esse autor. Sociedade Líquida. O Bauman diz o seguinte: as marcas não pagam mais ninguém e agora nós nos transformamos nas marcas. A gente mete uma marca bem grandona aqui assim no peito e faz o quê? Uma selfie. E a gente bota nas redes sociais para todo mundo da nossa família, nossos amigos verem. E às vezes, quando a coisa está boa, isso é reproduzido para milhares de pessoas. A marca é você agora. Por quê? Porque ela não te pagou nada. E você fez livremente, sem ganhar absolutamente nada. E eles estão te usando, sem você saber. E você permite isso. Por que você permite isso? Porque você está se deixando se moldar por este mundo. A igreja precisa pensar, os pais precisam pensar em que seus filhos estão, a mente dos seus filhos estão sendo moldados. Os adolescentes aqui presentes precisam entender que a cultura de vocês não está arraigada nas redes sociais, deve estar em Cristo Jesus, meus irmãos. Nossos adolescentes se vestem muitas vezes porque eles são influenciados a tal cultura, a tal tendência. Mas eles deviam ser confrontados pelos pais e perguntarem por que eles querem isso. E os pais precisavam estar atentos quem é que está moldando a cultura dos nossos filhos. E a da gente mesmo. Terceira coisa que o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja, e não vos conformei com esse século, ou seja, não deixe que o mundo coloque uma forma em vocês, mas tem um processo mental de transformação. Como é que essa transformação começa? Pela renovação da vossa mente. É o que eu tenho sempre dito. O apóstolo Paulo aqui, eu estou apenas reforçando aquilo que o apóstolo Paulo e as escrituras sempre diz. Crente que não pensa, não tem uma fé amadurecida. Crente que é apenas papagaio e repete slogan que o pastor disse no culto. Eu não quero que vocês repitam os meus slogans. Eu não quero que vocês reproduzam uma frase legal minha. Não, apenas que vocês raciocinem e digam assim: opa, peraí, deixa eu ver se isso tem razão o que o pastor está dizendo. Porque a mente de vocês precisam estar transformadas à luz da palavra de Deus. Aqui é metamorfostez, do grego que significa metanoia, transformação, mudança interior contínua. A mente renovada se dá pela palavra de Deus. O Espírito Santo aplica essa verdade e nos conforma à imagem de Cristo. Agora, como você vai ser conformado à imagem de Cristo se você tem preguiça de raciocinar biblicamente? Se você tem preguiça de acompanhar as pregações, os estudos bíblicos, ler bons livros, se debruçar nas Escrituras, aprofundar o seu conhecimento, que tipo de recebimento na mente você está tendo? Aí você quer viver diferente, não vai viver nunca, porque a transformação começa pela mente. Se você não renovar a mente, a forma de ver o mundo e pensar, você vai sempre repetir tudo o que todo mundo está fazendo. Por que você faz? Ah, porque todo mundo está fazendo. Por que você quer isso? Ah, porque todo mundo tem. Por que eu tenho que vir na América? Ah, porque todo brasileiro está migrando para a América. Como assim? Isso é tolice, meus irmãos. A gente apenas está dando passos sem refletir o que deveríamos fazer. Então, invista tempo diário com as Escrituras. Participe dos estudos bíblicos mais profundos. Fuja da superficialidade. Igreja deve transformar crentes que pensam biblicamente e não apenas sentem emocionalmente.
O que é que a igreja está fabricando? Um monte de gente sensitiva, que sente, que se arrepia, que tem uma experiência, que tem visão, mas a mente vazia e fraca. Não, nós precisamos produzir crentes que raciocinem. A fé é racional. Apóstolo Pedro diz isso. Estejam prontos para dar razão da vossa fé. Apóstolo Pedro que diz isso há muito tempo atrás. Você tem que saber por que você valoriza o domingo, por que você tem que vir para o domingo, por que você participa dos grupos familiares. Você tem que ter razão para isso. Entender isso. Por que você participa das atividades da igreja. Por que a igreja tem esse tipo de calendário. É muito importante a gente perceber isso. E a quarta e última coisa. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, não se conforme, transforme e experimente. A gente não está dizendo que a nossa fé não tem que ser algo experimental, vivido, até mesmo sentido, mas tudo tem que passar pelo processo da transformação da nossa mente primeiro. Por isso que a gente pode experimentar. E o resultado da renovação da mente é uma vida que conhece e vive segundo a vontade de Deus. Que é sempre boa, perfeita e agradável, sempre. Essa vontade contrasta com os valores do mundo, mas o verdadeiro caminho da felicidade é encontrarmos com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Aí seremos felizes. Seremos felizes. A gente quer ser feliz na contramão disso. Não querendo entender qual é a vontade de Deus, não nos transformando pela renovação da nossa mente, apenas reproduzindo tudo que todo mundo está fazendo e a gente ainda quer ter felicidade. Sabe o que isso vai produzir em você? Às vezes um vazio danado. Um vazio. Porque sabe o que é que as redes sociais nunca transmitem? É o quanto as pessoas são vazias. E quanto elas estão sentindo um vazio. Pessoas acabam de gravar vídeos porque tem que cumprir uma tabela, uma agenda, um cronograma de conteúdo, e elas desligam e voltam para a cama, debaixo dos seus lençóis, com crise depressiva. E ninguém está vendo isso. Só viu o vídeo legal que ela acabou de gravar. Se você não transforma a sua mente, você não vai experimentar a vontade de Deus na sua vida. A obediência à vontade de Deus é a maior proteção contra a secularização. Veja José. José chegou com 17 anos aproximadamente, lá foi vendido pelos seus irmãos, chegou no seio da família de Faraó, e lá tinha uma cultura muito forte do sexo, tanto é que a esposa de um dos grandes líderes daquela nação queria deitar-se com José. Se José tivesse simplesmente uma mente secularizada, dizia o seguinte: oxe, ela que está me procurando, 17 anos, hormônio à flor da pele, o que é que José faz? Foge. Por quê? Porque ele tem a mente de Cristo nele. Ele tem a mente cristã. E ele diz: eu não vou me deixar me levar por um momento para desobedecer ao meu Deus. José se mantém firme. E o que é que Deus faz com José? Coloca ele sobre aquela nação. E ele é um grande chefe, um grande governador, para matar a fome do seu pai e dos seus irmãos que havia lhe vendido. Então entenda, a gente às vezes quer viver como todo mundo, esquecendo que o melhor caminho para nós é se manter firmes, obedecendo ao Senhor e à sua palavra. Mas, meus irmãos, até agora eu falei do que nós temos que fazer. E eu queria encerrar a pregação de hoje mostrando para você uma coisa que tem que estar sempre clara. Todas as vezes que algum pregador disser o que nós temos que fazer para vencer qualquer tipo de problema da igreja, lembre-se, você não vai conseguir só, você não consegue só, você precisa de Cristo Jesus. Observe. Certamente, aqui, o apóstolo Paulo não está nos chamando a um esforço moral isolado.
mas uma simples, e não uma simples mudança de comportamento. Ah, ok, eu entendi o que o pastor fazer, o que o pastor disse, desculpe, então amanhã, a partir de segunda-feira, eu vou ler mais a palavra, vou participar de todos os estudos, vou ver aqueles estudos que eu perdi para trás, vou me encher de conteúdo e vou orar mais para que eu experimente a vontade do Senhor. Não, preste atenção. Todas as vezes que estamos diante de um desafio desse, a ordem de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, de não se conformar com esse mundo e renovar a nossa mente, isso pressupõe, em primeiro lugar, um relacionamento vivo com Cristo. Por quê, pastor? Porque a verdadeira transformação é fruto só da união com Cristo. Ninguém, porque se qualquer pessoa que estivesse me ouvindo e pudesse fazer as recomendações do apóstolo Paulo sem Cristo, logo ela estaria no lugar de Cristo. Logo ela seria igual a Cristo. Logo Cristo seria desnecessário àquela pessoa. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui é para quando a gente estiver diante de desafios como a secularização, a gente entender, nós não podemos fazer isso longe do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que faço, é nele que eu faço, é nele que eu venço, é nele que eu me movo, é nele que eu conquisto. Entenda. Jesus não disse, sem mim nada podeis fazer à toa, gente. João capítulo 15, verso 5, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Não foi à toa que o Senhor disse isso. Ele sabia que de nós mesmos a gente não conseguiria. A secularização da igreja, com sua perda da percepção do sagrado, profissionalização da fé, consumo da espiritualidade, conformidade com valores do mundo, é, no fundo, uma evidência de afastamento de Cristo. Dessa desunião com Cristo. Quando a gente é convertido, a gente é unido a Ele. E o propósito eterno do nosso Senhor é nos conformar cada vez mais à imagem dEle, para que a gente pareça-se com Ele. Quanto Cristo tem aparecido na sua vida? Quando a igreja deixa de olhar para Jesus como cabeça e guia, ela passa a se moldar pelas vozes do mundo e não pela voz do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é a voz que você tem ouvido? A desse mundão ou a do Senhor Jesus? A secularização revela a necessidade da dependência radical de Cristo. É porque muitos não estão verdadeiramente ligados a Cristo que se conformam com o mundo. É porque não têm prazer na presença de Cristo que buscam prazeres neste mundo. É porque não conhecem o poder da cruz e só reconhecem o poder da cultura. Portanto, você não vencerá a secularização sem estar em Cristo. Veja como é difícil você vencer hábitos que você tem hoje, se não for pela obediência ao Senhor Jesus ou pela força que vem do Senhor Jesus. Veja se não é. Transformação verdadeira começa quando você conhece a sua incapacidade, quando eu conheço a minha incapacidade, e nós nos rendemos verdadeiramente a Cristo. E dizemos assim, Senhor, sem ti verdadeiramente eu não posso fazer nada. Posso fazer nada. A mente é renovada porque Ele é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O corpo é oferecido porque Ele se entregou primeiro. Eu posso oferecer meu corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, porque Ele se ofereceu primeiro de forma santa por nós. O corpo é oferecido porque Ele se entregou primeiro. A vontade de Deus é conhecida porque o Espírito Santo, que nos une a Cristo, nos guia a toda a verdade. João 16, 13. O Espírito guia vocês a toda a verdade. Então, nos voltemos a Cristo. Busquemos o Senhor Jesus para que a gente possa vencer essa secularização, meus irmãos. Igreja do Senhor, corpo de Cristo, volte-se para Ele. Busque a Ele. Peça a Ele para Ele te dar o prazer que essas coisas do mundo não podem te dar. A felicidade que só reside nele.
As necessidades que você tem como trabalho para sustentar a sua casa é primeiro suprida nele, que te dá sabedoria para que você possa cuidar bem do seu lar e não se submeter a certas coisas ruins deste mundo. Pastores, Sami, por favor, pregue somente a suficiência de Cristo. Jovens, adolescentes, vocês que estão aqui me ouvindo, firme-se em Cristo e não no mundanismo do século. No modismo, na modinha, na trend do momento. Se firme em Cristo. Lá está o seu manancial de saciedade. Você já pensou que modinha tudo passa? Por que elas passam? Porque elas não são fonte de saciação. Elas são apenas para tapear, para maquiar o rombo que existe na alma do homem, que é do tamanho de Deus. Então é só modinha. Modinha vai e passa, vem e passa. E Cristo continua sendo o nosso manancial. Rios de água, quem crê em mim, rios de água viva fluirá de si mesmo. É um overflow, é uma coisa maravilhosa, é um sentir que excede todo o entendimento quando nós estamos nele. Famílias, pai e mãe, que está aqui me ouvindo, edifique sua casa em Cristo e não na cultura do consumo. Todas as vezes que seu filho pedir a você uma coisa, pergunte, ele precisa mesmo? E se eu der o que vai ser melhor, isso vai ser bom para ele ou não? Ensine a sua casa a viver com pouco. Ensine a sua casa a viver com pouco. Porque se vocês tiverem muito, saberão não apenas economizar e investir na vida de outros. E quando vocês tiverem pouco, não sofrerão. Porque vocês sempre souberam viver com pouco. O Covid passou. Mas as lições estão gravadas em mim. Principalmente eu que fiquei 12 dias em UTI. Deu tempo para... UTI não, pré-UTI. Deu tempo para refletir demais sobre minha vida. E uma das lições que ficou gravada em mim na pandemia é que como que a gente pode viver com tão pouco? Nós diminuímos o trabalho bastante. Os ganhos foram muito diminuídos. E nós estamos aqui. Passamos. Família tiveram que gastar muito menos, porque nós estamos acelerados demais em buscando muita coisa que não tem sentido. Somente uma igreja centrada em Cristo será santa, transformada e não secularizada. Cristo é o único antídoto para o espírito desse século. Somente no Senhor. Nele nós encontraremos a paz necessária para vivermos os desafios dessa vida. Num lugar nenhum. Não é igreja, não é pastor, não é a comunidade em si, é em Cristo seu principal refúgio, fortaleza, para que você continue vivendo para a glória do nome dele. Amém? Então que Deus nos abençoe, que ele